Olá! Que bom ter a sua companhia para a gente mergulhar um pouco nos significados mais profundos e às vezes até contraditórios dessa época do ano, o Natal. Para começar, vale a pena a gente se fazer essa pergunta, né? Por que o Natal mexe tanto com a gente? Parece que ele toca em algo muito essencial da nossa experiência humana, despertando o nosso melhor, mas também, muitas vezes, as nossas maiores inquietações. E é aqui que mora o grande paradoxo. A gente idealiza essa época como um momento de união, de afeto, de conexão, mas para muita gente a realidade é um período de uma pressão imensa, de um isolamento que dói. Essa diferença entre o ideal e o real acaba gerando um peso emocional bem grande. E pensando por um outro ângulo, o Natal funciona quase como um espelho da nossa sociedade. Sabe por quê? Porque ao projetar os nossos ideais mais bonitos de felicidade, de comunidade, ele acaba sem querer expondo justamente as nossas fraturas, os nossos maiores desafios coletivos. Para a gente entender essa tensão toda, talvez seja preciso dar um passo para trás e revisitar os fundamentos éticos originais dessa celebração. Fundamentos que, muitas vezes, acabam se perdendo no meio da correria e das pressões de hoje. No Coarração da Mensagem no Natal, lá na raiz, existe um conceito grego chamado ágape. E ágape não é só um sentimento. É, acima de tudo, uma ação. É um amor que se doa, sem esperar nada em troca, voltado principalmente para quem não tem como retribuir. É uma lógica que vai totalmente na contramão do nosso mundo, que é tão baseado na troca, né? E essa frase do Papa Francisco ilustra essa ideia de um jeito muito bonito. A noção de que o ato de dar, sem esperar retorno, não nos diminui. Pelo contrário, multiplica. É um tipo de abundância que não é material, é de outra ordem. Bom, mas aí a gente volta para os dias de hoje. E a pergunta é, como esses valores tão profundos se chocam com o mundo contemporâneo? É aí que a gente entra numa crise de significado. Olha só este número, 43%. Segundo a Mental Health Foundation, é a porcentagem de pessoas que dizem se sentir sozinhas durante o Natal. Isso mostra que não é um sentimento isolado de uma pessoa ou outra. É uma experiência coletiva, quase estrutural. E essa tabela ajuda a gente a visualizar bem essa transformação. O foco, que antes era estar presente, com o tempo foi se deslocando para dar presentes. O amor, que era um ato de altruísmo, muitas vezes se torna uma troca, quase uma transação comercial. E a busca por uma conexão de verdade acaba sendo substituída por uma espécie de consumo de emoções. E é importante a gente entender que essa mudança toda não acontece por acaso, né? As estratégias de marketing são muito eficientes em ativar nossas emoções mais profundas, a nostalgia, a urgência da data e, principalmente, essa ideia de que o afeto pode ser medido pelo preço de um presente. Tudo isso transforma uma época de conexão em um grande pico de consumo. E bom, se essa nossa conversa, se esta reflexão está fazendo algum sentido, uma forma simples de apoiar este projeto a crescer e levar esse conteúdo a mais pessoas é se inscrevendo no canal, curtindo e compartilhando. Então, a pergunta que fica é, como é que a gente resgata um sentido mais profundo no meio de tudo isso? Parece que uma parte da resposta está em levar nossa solidariedade para além de um gesto que acontece só uma vez por ano. E aqui existe uma diferença que é fundamental. A caridade de fim de ano, por mais bem intencionada que seja, muitas vezes funciona como um alívio temporário, um paliativo. Já a solidariedade sustentada é outra coisa. É um compromisso contínuo que busca uma transformação real e duradoura. E esse caminho tem uma espécie de evolução. Geralmente começa com uma doação pontual. Depois, pode evoluir para um voluntariado contínuo, onde a gente oferece nosso tempo e habilidade. E no estágio mais maduro, chega na defesa de políticas públicas, que são as que realmente atacam as causas da desigualdade. É nesse ponto que a caridade se transforma em busca por justiça. E tudo isso, essa busca por um mundo mais justo, nos leva ao nosso último pilar, a esperança. Mas não a esperança como um desejo passivo, de quem senta e espera, mas a esperança como uma força que nos move para a ação. Tem o filósofo Ernst Bloch, que nos ensina que a esperança não é ficar esperando que algo aconteça. Pelo contrário, ela é o motor que nos impulsiona a fazer acontecer. Ela não nos deixa parados, ela nos coloca em movimento na direção de algo que ainda não existe. E Bloch usa um termo que pode soar um pouco estranho, utopia concreta. Mas a ideia por trás não é a de um sonho impossível, é a de um projeto, um plano de ação consciente e prático para a gente construir um futuro melhor. Nesse sentido, a esperança nos dá o projeto, o mapa para a ação. E essa frase dele resume essa ideia de um jeito tão poético: nós ainda nos tornamos.
Quer dizer, a nossa identidade não está fechada no passado. Ela está sendo criada a cada momento pelo futuro que a gente decide construir com as nossas ações. Então, no fundo, o que ele está nos dizendo é que a verdadeira esperança não é a nostalgia de um passado que talvez nunca tenha existido. É a antecipação de algo que nunca foi. É a certeza de que existe algo novo amanhecendo no horizonte. Um futuro que a gente está ativamente trazendo à vida. Isso nos deixa com uma reflexão final, que fica no ar. E se a verdadeira essência do Natal não for uma celebração de um único dia, mas um chamado para a ação contínua, um projeto de solidariedade, de justiça e de esperança para ser construído dia após dia durante o ano inteiro? Sabe o que eu quero saber mais, saber tudo, descobrir o mundo, sair desse escudo. Cada clique é um passo rumo ao saber. Aprenda tudo, story. Deixe seu like.